Verdade da Rússia ou é uma propaganda? Boa pergunta. Porque você sabe que a Rússia ela nunca é o que ela diz que é. Se ela diz que está vencendo é porque ela está perdendo. Se ela diz que está perdendo é porque ela está vencendo. A Rússia é mó ela joga um especialista xadrez. em desinformação. Isso, ela joga um xadrez grande. Se nós olharmos a maneira como aconteceu a guerra da Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia aconteceu porque não só a Ucrânia, mas Lituânia, né? Aquele pessoal da Finlândia, toda aquela turma ali, Polônia, quebraram o acordo que havia na ruptura da União Soviética. Lembra? Você tinha a União Soviética, eles aceitaram entregar tudo para todo mundo, ok? Mas disseram o quê? Vocês não vão se envolver com os europeus. Não é o que aconteceu. A turma foi toda correndo na direção da OTAN, um a um foi entrando para a OTAN, e por final, você tinha a Ucrânia, que é o quintal deles ali, tentando também entrar para a OTAN. O resultado disso é que quando ele entra, aparecem cerca de 800 crianças, acho que foi esse o termo, que não tem pai, não tem mãe. Qual é a origem daquelas crianças? Aí apareceu que haviam clínicas lá de produção em massa de crianças. Com que objetivo? Se não havia processos de adoção, as barrigas de aluguel. Por que eles estavam produzindo aquelas crianças ali? Soldados. Compreendeu? Ou, né, matéria-prima, né? Ou matéria-prima, ok? Então a coisa complicou, porque estourou o caso Epstein. Vamos trazer o Epstein para dentro da história. Quando aparece o Epstein, tudo que era conspiratório virou verdade. Os arquivos começaram a trazer o mal que eu mais temia me alcançou, não descansei, não sosseguei um minuto sequer, e mesmo assim ele me alcançou. O mundo ficou diante da face mais sórdida do Ocidente e do Oriente, porque nos arquivos você tem personalidades, né, ocidentais e orientais ali colocadas. Nós estamos aguardando a segunda parte do bendito dos arquivos, mas o que já apareceu no primeiro embolou todo mundo, enrolou todo mundo, e o pior, o cara era um agente, né, Mossad. Ele ascende, né, a cúpula por uma ação de espionagem e ele consegue se infiltrar nos meandros da governança global. Você imagina, ok? A parada andou no nível de velocidade tamanha que apareceu que ele foi desvivido dentro da prisão. Tu acredita que ele foi desvivido? E que ele optou por sair do planeta? E será que ele não foi retirado de cena apenas? De onde vem a teoria de que ele era um agente do Mossad? Nós temos aí, dentro dessa questão que envolveu os arquivos, né, as informações vieram à tona, né, a esse respeito, as ligações que ele tinha em cima desse processo. Sempre me chamou a atenção a ascensão financeira dele, né, porque ele era uma pessoa como nós, né, e de repente o cara dá aquela acendida, ele entra numa grife, explode dentro da grife, começa a se relacionar com um monte de bacana e as coisas começam a chegar numa velocidade enorme na mão dele. Para quê? E aí ele foi gerando, né, arquivos de todo mundo. Todo mundo está embolado literalmente com ele ali, né? Todo mundo está embolado. A questão toda agora é se o atual sistema vai permitir a parte mais sórdida vir à tona, que é a segunda parte, que coincide com a situação dos alienígenas, que agora eles chamam de não-humanos. Eu não sei se vocês acompanharam, tem uns 8 meses atrás, foi noticiado que as baleias estariam tentando falar com a gente e que foi encontrado comunicação não-humana dentro dos oceanos. Olha só. Então, nós estamos num período preparativo, né? Preparativo, né? A Bíblia tem ali 2 Tessalônica 2, né? Capítulo 2, a 2 Tessalônica ali vai trazer para nós a operação do engano, né? A operação do erro, né? E se você olhar, nós estamos sendo preparados para isso. Eu lido com muitas pessoas que dizem para mim que já estão perdendo a fé, que estão perdendo a vontade de ler a Bíblia, que estão indo ler a Bíblia, não conseguem entender o que estão lendo, que a mente está perturbada, muita gente tendo, né, sonhos, né,
cada vez mais complicados em relação a fim do mundo, e tudo isso pode estar ligado a armas psicotrônicas, né? E produção de uma realidade, inclusive Bluebeam, né? Processos holográficos, a ARP, tudo isso em movimento. Mas, professor, isso é um conhecimento empírico. Eu observei que eu estava consumindo muito tela. Você? É. E normalmente a galera que nos acompanha aqui vê se acontece essa mesma coisa com vocês. Alguém te encaminha um vídeo, ou no history de alguém tinha um vídeo que você ficou curioso e clicou. E aí você vê outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo. Daqui a pouco você olha, já passaram-se pelo menos 20 minutos. E você nem lembra o que originou aquilo. A pesquisa. Aquela pesquisa, que na verdade não era uma pesquisa. E eu passei a observar que a minha vontade de ler tinha diminuído. Então eu peguei e adotei a seguinte postura: eu vou substituir tela por leitura. Selecionei os 5 livros que eu precisava ler. Estou lendo esse livro. Eu percebi que o meu comportamento, quando eu troco tela por leitura, muda também. A gente acha que por estar lendo mensagem de texto o tempo todo, estar lendo postagem, a gente está praticando a leitura. Até quando você lê para se ouvir em voz alta, você está lendo diferente. A tua capacidade de leitura diminuiu. Você acha que isso tem a ver? Quais são os danos da tecnologia hoje? Ok. Pergunta incrível, a gente até estava conversando, né? Antes de você chegar a esse respeito, né? De iniciarmos o episódio, o que acontece? Quando você está diante da tela, né? Essa informação que entra pelos olhos, ela entra a 100 milionésimo de segundo. Tum! Não tem filtro. Ela vai direto para o teu inconsciente. Ponto 1. Provoca uma reação de dopamina rápida. Você tem um ganho, né, dopaminérgico, ok? Por conta do uso de tela. 50 minutos de utilização, o minuto 51, o axônio aquece, que é o fio, né, ele aquece e ele começa a matar os neurônios da ponta, ok? Você vai ter ali, né, o axônio, e você tem neurônio nas pontas. Eles começam a morrer no minuto 51. Então, quem fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas ligado em tela, ele vai tendo, ok? Agora, a mortandade neuronal. Eu já peguei em clínica, né? Pessoas com micro AVC cerebral. Quando você pede, né, um exame do cérebro do indivíduo, ele aparece ali no bendito do exame com vários pontinhos mortos dentro daquele cérebro ali. O nome disso, né, quando gera o processo inflamatório, é alostase neural. Nós estamos com 2 grandes inimigos de 2020 para cá. Um é a alostase neural e o outro é a amiloidose AL, ok? Essas 2 coisinhas, ok, vão explodir daqui para frente. Por quê? As pessoas estão com o cérebro inflamado.